que o João Lucas, que eles tiraram o João Lucas de dentro de mim e tal, que tiraram a bolsa, tudo, foi quando eu me dei conta que o Ivan não estava na sala. E aí eu peguei e fiquei olhando, eu perguntei pra doutora, eu falei, doutora, cadê meu esposo? Aí ela pegou, olhou assim pra minha cara e falou assim, então, mãezinha, a gente não pôde deixar ele entrar. Aí eu falei, como assim não pôde deixar ele entrar? Ele queria tanto ver o parto e eu queria que ele visse o parto. Aí ela pegou e me falou assim, a sua pressão estava muito alta e poderia acontecer alguma coisa no parto. Você poderia falecer ou seu filho ter alguma complicação na hora do parto. E se ele estivesse aqui dentro, eu não saberia quem acudir. Meu parto foi normal, meu bebê nasceu pequeno, ele nasceu com 47 centímetros, 2,640 kg. Mas ele era bem pequenininho, ele não era, a médica sempre falava que ele não é prematuro de idade gestacional. Ele não era prematuro de tamanho, ele era prematuro só de idade gestacional. Eu tive ele com 38 semanas e 2 dias e eles, na verdade, eles não fizeram corte em mim. Cortou e eu nem senti. Na hora dele nascer, o corte foi feito sozinho, rasgou, né? Deu aquele rasgo, mas eu não senti. Eu só fui sentir na hora que eu tava levando os pontos. Que aí eu peguei e senti uma, tipo, leve picada, assim. E aí eu peguei e perguntei pra doutora. Eu falei, doutora, o que tá acontecendo aí? Ela falou, então, na hora que o seu bebê nasceu, rasgou, deu um leve rasguinho. Então, eu tô costurando. Só que eu não senti dor nenhuma, não senti dor nenhuma mesmo. Era só como se fosse, tipo, um garfo, assim, picando você, quando ela puxava a agulha, assim, com a linha, né? Mas eu não senti dor nenhuma. E eu ainda tava anestesiada, acho que ainda por causa da dor, né? Só que depois que ele nasceu, gente, foi um alívio tão grande que parecia que nossa, eu não senti aquele alívio há quase 9 meses. Que eu não sentia mais nada, eu não sentia dor, eu não sentia mais nada, 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 nada. Foi um alívio tão grande quando ele saiu de dentro de mim, que eu fiquei, ai gente, tipo, tô plena, sabe? Fiquei muito tranquila, assim. Mas foi muito tenso e também foi muito emocionante na hora que a médica tirou ele de dentro de mim, colocou ele na minha barriga e eu vi que ele tava bem, que ele, sabe, na hora que ele saiu, ele já abriu o olhinho assim, olhou pra mim, ficou olhando pra mim, ele tava todo sujinho de sangue, de placenta, tudo, mas ele era a coisa mais lindinha, assim, sabe? Eu fiquei muito emocionada com aquele momento, eu fiquei com muito medo de eu não conseguir chegar a conhecer o meu filho. Eu por várias e várias vezes achei que eu ia morrer, tanto durante o parto quanto durante a minha gestação. Eu sempre falava pro meu esposo que se Deus o livre acontecesse alguma coisa, era sempre para ele escolher o João Lucas, se fosse para escolher entre um e outro, porque o João Lucas foi um sonho que eu sonhei durante muito tempo, que eu queria muito esse filho. Sofri muito na minha gestação, mas depois que ele nasceu eu me senti tão bem, foi tão, sabe, aquele momento foi tão prazeroso, tão completo pra mim. Então eu me senti muito bem depois que ele nasceu, tal, mas eu tava muito fraca, foi mais de 12 horas de dor, né, de parto, tal, em trabalho de parto, porque eu comecei com dores, com muitas dores às 4 da manhã e eu só fui ganhar o João Lucas às 20 para as 8 da noite, então foi muito sofrimento, eu tava muito cansada, o dia inteiro sem comer e tal. E aí eu peguei e chamei a enfermeira, perguntei se meu filho tava bem, se ele tava no peso certo, porque eu tava muito preocupada, porque o médico falava que ele era muito pequenininho, tal, que não sei o quê. E aí ele falou, o médico falou assim, mãezinha, fica tranquila, o seu filho, ele é perfeito, ele tá super saudável, ele só tá dormindo. E aí ela pegou e colocou ele no meu peito, só que a minha médica não me ensinou a fazer bico pra amamentar. Então eu não tinha bico, meu bico ele era invertido, que ele era pra dentro, não era pra fora. Então eu não tinha bico, então eu nem sabia como amamentar. Eu coloquei ele no meu peito, ele tava dormindo, ele não queria acordar de jeito nenhum. A médica tentava mexer com ele, a enfermeira, né?
tentava mexer com ele para ele acordar e ele não acordava, ele só ficava com o olhinho fechado, ele se mexia, tudo, mas ele ficava com o olhinho fechado, ele não acordava de jeito nenhum. Aí a médica foi e colocou glicose no bico do meu peito, né, que é açúcar docinho, né, pra ver se assim ele chupava, ele sugava. Mas ele colocou a boca no bico do meu peito, mas ele não conseguia sugar, porque não tinha forma, né, meu bico, eu não tinha bico, não tinha, né, aquele bico de mãe mesmo pra amamentar. E aí eu comecei a ficar nervosa, porque eu não sabia o que fazer. Meu filho não acordava, eu falava, gente, isso é normal, meu filho tá dormindo, ele não acorda nem pra mamar. E eu achava aquilo muito estranho. E a médica falava, não, fica tranquilo, é normal, é porque ele tá dormindo, já já ele vai acordar porque ele vai estar com fome e tal. E aí eles pegaram e me levaram pro quarto. Eles deram o primeiro banho, né, pra tirar todo aquele excesso de placenta, de sangue e tal. Mas aquele banho bem meia boca, né, porque a cabecinha dele tava toda branca, com coisa de placenta e tal, só tiraram o excesso de sangue e a cabecinha dele também tava fedendo. E aí, quando eu fui pro quarto, eu peguei e fui, perguntei pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu esposo, né, pela minha bolsa, pelas minhas roupas, porque eu ia tomar banho, eu ia vestir o quê? E aí a médica pegou e falou assim, eles não puderam deixar sua mala, nem a mala do bebê, porque poderia se perder por aqui, e eles foram embora porque eles não podiam ficar por aqui. E aí eu fiquei, sabe, eu fiquei assim muito assustada, porque eu não fiquei com nada, eu não fiquei com celular, eu não fiquei com nada, né? Eu só tava, tipo, eu só tinha ficado com a roupa do meu corpo, que eles colocaram num saco e amarraram no pé da minha cama. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou vestir o que, o meu filho, né? Tipo, tava calor? Tava, porque ele nasceu em março, não tava frio. Mas ele é um recém-nascido, né? Eu não sabia o que fazer. E as enfermeiras pegaram e ficaram olhando assim pra minha cara. Eu falei, então me arruma pelo menos uma fronha pra eu colocar ele dentro. Aí ela me trouxe uma fronha, eu dei um outro banho nele, com sabonete líquido deles lá, neutro, que não tem cheiro de nada, não tinha lenço umedecido, ele fez cocô, eu não tinha como limpar ele, aí eu tinha que pegar o algodão das outras meninas, porque no mesmo quarto tinha 8 meninas comigo, que já tinham tido bebê mais cedo ou outros dias, porque elas já tinham tido um contato maior com o filho, e eu era o primeiro contato mesmo que eu tava tendo com ele, né? Então foi assim uma coisa super, nossa gente, agora eu sou mãe, que literalmente eu sou mãe, eu tô com meu filho no colo, né? E aí eu fui trocar ele, fui limpar ele e tal, eles deram fralda, tudo, mas eu não tinha com que limpar ele, não tinha lenço umedecido, não tinha pomada, não tinha nada. E aí eu peguei com as outras meninas do quarto, peguei algodão, umedeci na água morna e comecei a limpar ele e coloquei talco, porque não tinha pomada. Eu não sabia o que fazer. E aí passei a noite inteira desse jeito, tipo, tomei banho, mas foi um banho muito rápido, a enfermeira começava a me apressar, porque tinha medo de eu desmaiar, porque eu tinha perdido muito sangue e tal. E aí, não, só um banho por cima, amanhã você toma um banho melhor, você precisa descansar, que não sei o que. E ela ficava comigo no banheiro, me pressionando. Eu levei 5 pontos lá embaixo. E o único cuidado que eles falaram que era pra eu ter, que quando eu fosse no banheiro fazer cocô, eu tinha que me lavar, porque poderia inflamar. Então, todas as vezes que eu fazia xixi e cocô, eu jogava água, porque eu morria de medo de inflamar, de, sei lá, de dar algum BO nos pontos, né? Então eu cuidei direitinho, graças a Deus eu não tive nada, teve uma ótima cicatrização, não tem nem marca hoje em dia, eu ainda sinto umas fisgadas, quando tá muito frio assim eu sinto umas fisgadinhas assim, mas é super tranquilo, não sinto mais nada. E aí quando foi no dia seguinte, que foi no horário de visita, foi o meu esposo lá, foi minha mãe, meu pai, levou minha bolsa, aí é que eu tomei um banho decente, com shampoo, condicionador, com meu sabonete, porque o sabonete de lá não tem cheiro de nada, né? Aí eu coloquei minha roupa, perfume, tudo direitinho, calcinha, sutiã, tal, porque até então eu tava enrolada no lençol, porque minha roupa sujou toda de sangue, né? Só meu sutiã que não. Mas o meu sutiã tava todo molhado de suor, porque eu suei muito na hora do parto. E o meu filho tava enrolado numa fronha, deitado assim lá no bercinho deles, né? Que é tipo um negócio de plástico assim, que é o mesmo lugar onde a gente dá banho, era o mesmo lugar que ele dormia.
E aí, quando a minha mãe e o Ivan chegaram, tal, e aí eles vieram com tudo, eu fui, tomei banho decente, tal, depois dei um outro banho decente no meu filho, com sabonete, com perfuminho, tudo que eu tinha separado para levar para a maternidade. E graças a Deus foi tudo assim perfeito. Depois que eu fui pro quarto, eles me trataram super bem. Graças a Deus foi assim super tranquilo. Nós ficamos lá 3 dias exatamente, e aí depois eu fui para casa, fez o exame do pezinho, deu a vacininha, fez o exame do ouvidinho, o olhinho, o garganta, tudo, e graças a Deus estava tudo perfeito. O meu filho era o menor do parto, mas a enfermeira falava que o meu filho era o mais saudável, porque quando ele gritava dava para ouvir lá fora, assim, do quarto. O choro dele, como até hoje, né? Aquele choro que dá para ouvir de longe. Então, ele estava muito saudável, graças a Deus. Mas quando ele nasce bem inchadinho, né? Porque ele fica muito tempo na água. E aí, quando ele saiu do hospital, ele estava com 2,3 kg. E aí, com mais ou menos uns 5, 6 dias, ele já recuperou o peso dele. Quando ele saiu do hospital, a médica já tinha passado fórmula para ele, porque ele não pegava no meu peito de jeito nenhum. E se ele pegava, que ele conseguia mamar, era tipo muito pouquinho. Eu ainda não tinha leite, era só colostro, né? Que é aquela, tipo uma água branca. E aquilo não sustentava o meu filho pela quantidade, porque ele não conseguia sugar. Eu não tinha bico, então ele não conseguia sugar. Então ele mamava uns 5, 6 minutos só, e aí depois vinha a enfermeira, colocava num copinho de plástico assim, o leite de fórmula que eles mesmos faziam. Eu não sei que leite que era esse, mas a médica já tinha, quando eu saí do hospital, a médica já tinha passado fórmula para ele, porque ele não estava mamando e ele precisava ganhar peso. E aí ele mamava aquela fórmula e tal, e aí eu via que ele se sentia, que ele estava sustentado, né? Que ele estava, como é que eu posso dizer? Satisfeito, né? Ele mamava uma quantidade assim, de mais ou menos umas 3 em 3 horas, 4 em 4 horas. A enfermeira vinha, trazia e eu que dava para ele e tal. E aí, quando eu vim para casa, eu comecei a usar concha, usar bico, para ver se eu conseguia formar aquele bico, porque eu queria amamentar. E eu usava concha, tipo, praticamente 24 horas por dia. Eu só tirava, higienizava, lavava, fervia e colocava novamente para ver se formava bico. E aí, quando eu começava a formar o bico, ele começava a sangrar no meu peito e chegou a ficar, tipo, por um fio, assim, pendurado o meu bico. Eu sofri muito, sangrava demais, eu tinha que ficar fazendo higienização toda hora porque tava muito cheio de sangue. E eu colocava aquele bico de silicone para ver se ele puxava, se ele conseguia sugar. Mesmo assim, ele não conseguia. Então, a minha amamentação, eu posso dizer que, tipo, não teve amamentação. Eu tentei só nas 2 primeiras semanas forçar essa amamentação e eu não conseguia que ele pegasse diretamente do meu peito. Então o que eu fiz? Comprei uma bombinha de leite, daquelas de farmácia mesmo, né? Da Lilo e tal. E aí eu tirava o leite do meu seio com a bombinha e colocava numa chuquinha e dava para ele. E aí ele foi mamando durante mais ou menos uns 2 meses. Foi assim que ele ficou mamando o leite do meu peito. Apesar de sair muito pouco, porque como não tinha sucção da boquinha dele, então não gerava leite, que nem gera normalmente quando você amamenta diretamente do seu seio. Então meu leite foi tipo acabando, foi secando, porque como não tinha sucção dele, né, era só a bombinha manual, então não tinha aquela sucção, o leite foi secando. E aí eu tive que ir aumentando as doses do leite de fórmula. E foi isso então, eu praticamente não tive amamentação, porque eu não tinha bico, como até hoje eu não tenho. Meu bico ele é praticamente reto, assim, ele tem a auréola, ele tem o bico, ele forma, mas é um bico bem pequenininho, assim, sabe? Nem se compara com o bico de quem amamenta mesmo, que é aqueles bicão grandão, assim,
que eu acho lindo, que eu sempre sonhei que meu peito ia ficar daquele jeito para ele mamar. E, tipo, se eu pudesse, eu estaria amamentando até hoje, que meu filho vai fazer 2 anos. E que eu acho lindo. Todas as vezes que eu tô na rua e vejo uma mãe amamentando seu filho, eu fico admirando, assim, imaginando como teria sido eu com o João Lucas. Mas eu tenho até algumas fotos do João Lucas mamando. Eu vou deixar aí pra vocês verem algumas fotinhos. Tem bem pouquinhas, porque eu sempre tive o seio muito grande, né? E o meu filho, ele nasceu pequenininho, então ele tinha a cabeça muito pequenininha. Eu tinha medo até de deixar ele morrer sufocado, sabe? Porque o narizinho dele ficava tampado, assim, com o meu peito e tal, então eu tinha que ficar segurando pra ele tentar mamar. Mas foi muito pouco. Eu quis tirar foto para ter lembrança disso. Mas, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo deve ter ficado um pouquinho grande, mas eu quis fazer o relato do meu parto para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis compartilhar esse momento tão emocionante da minha vida, porque por mais que eu tenha passado por tudo isso na minha gestação e no meu parto, foi assim um momento muito mágico, um momento que eu sempre sonhei, que foi ter o meu filho, e graças a Deus, Deus me deu ele perfeito e saudável. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque graças a Deus meu filho nunca foi parar no hospital, ele nunca ficou doente. Para honra e glória do Senhor, o nome do Senhor, o meu filho é completamente saudável. Então eu sou muito feliz por isso, por ele nunca ter precisado ir parar num hospital, ele nunca teve uma gripe. Ele tem um resfriadinho ou outro, mas passa super rápido. Graças a Deus ele é uma criança muito saudável, muito forte, muito brincalhona, bagunceira, normal de criança saudável, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei aí para ajudar a gente, tá bom? Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com quem você quer que saiba de uma história de parto. Lembrando, gente, nenhum parto é igual ao outro. O meu foi desse jeito, mas o seu pode ser muito melhor. Tem muitas pessoas que durante o parto não sente absolutamente nada, que espirra e o bebê sai praticamente. E durante a gestação é uma gestação super tranquila, que não sente absolutamente nada. Então eu não tô fazendo esse vídeo pra te assustar, mas é só pra contar a minha experiência, como foi comigo. E não é porque foi assim comigo que vai ser assim com você, tá bom? Então é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!